Dia! Bom dia, bom dia, bom dia para mais um encontro aqui desse percurso lindo que estamos fazendo. É sempre uma alegria muito grande para o meu coração, para minha alma, para o meu corpo nem tanto, porque ele tem reclamado, mas eu tenho certeza que vai valer a pena essa caminhada nossa aqui. Eu tenho certeza, então seja muito bem-vinda. Bom dia, Patrícia, bom dia, Ainoan, tudo bem? Hoje é dia 16 de 40, gente, que percurso lindo que a gente está fazendo, né? Um ótimo dia para nós. E hoje nós vamos falar sobre o orgulho de achar que venceu o orgulho. E olha que essa é uma armadilha que serve para mim e para você. Porque muitas vezes a gente acha que já superou aquilo, mas quando vai ver, é aquilo tentando se disfarçar mais uma vez, como por exemplo o orgulho. E a música de hoje, que é Quero Descer, ela tá falando sobre abrir mão de ser nós mesmas muitas vezes, né? Abrir mão de querer aquilo que a gente acha que é bom pra gente, entregar e confiar 100% na vontade do Senhor para nossa vida. Fácil? Não é, mas é possível. É possível. E eu penso que é nesse objetivo, nesse sentido que nós estamos aqui. Querendo se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer algo novo nas nossas vidas, como se fôssemos jarros. E aí tem que abrir mão de tudo que somos, para servir, para amar e para ser amada pelo Senhor. Olha que lindo. Fácil não é, minhas queridas. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Bom dia, Nara. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom ter vocês aqui comigo. Fiéis escondeiras que estão aqui todos os dias. Né? Tem aquelas pessoas também que todos os dias estão assistindo a live gravada, que não pode entrar agora, mas que vê na hora do almoço, mas que vê à noite. Tá tão lindo esse movimento, gente. Vocês não fazem ideia, né? Gente de perto, gente de longe, gente de muito longe, gente que eu nunca imaginei que pudesse estar aqui, que eu pudesse ter contato, chegando, né? Do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, por que não do centro-oeste, meu querido centro-oeste, né? Mulheres ali da minha região, mulheres que fizeram Mulher Única comigo, inclusive hoje eu tô de rosa porque eu tô com saudade da Mulher Única. Mulher Única é um projeto que tem na igreja evangélica, mas que existe também a Mulher Única católica, porque eu sou católica. É um movimento que transformou também a minha vida, que me trouxe muita consciência, muita verdade, muita humildade. E essa lição de hoje, ela vai precisar que nós tenhamos verdade, humildade e coragem. E principalmente, vai nos alertar mais uma vez de que o orgulho, ele é bem astuto e enraizado, inteligente e motivado pelo demônio. Ele que é ardiloso, que é charmoso, que nos engana, não é mesmo? Bom dia, Carla. Carla Figueiredo, minha amiga. Então, bom dia para vocês que estão chegando, que vai chegar depois. O tema de hoje é o orgulho de achar que venceu o orgulho. E aí nós vamos trabalhar 1 Coríntios 10, 12. Mas antes de iniciarmos aqui, então, eu quero que você feche seus olhos. Inspira bem fundo e solta como se fosse um soco. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso.
E agora vamos pedir. Espírito Santo de Deus, vinde sobre mim, vinde sobre essas mulheres que estão aqui ao vivo, vinde sobre as outras mulheres que vão chegar depois, que vão assistir gravação. Vinde, Espírito Santo de Deus, e nos traga entendimento, tirando todos os empecilhos que tem nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa mente e no nosso coração, que nos afasta de vivermos aquilo que Deus sonhou para nós. No dia de hoje eu te peço, Espírito Santo de Deus, que interceda para que o orgulho saia verdadeiramente das nossas vidas, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, da nossa saúde, da nossa mentalidade, do nosso querer, do nosso sentir, do nosso falar, das nossas ações e especialmente dos nossos resultados. Porque o orgulho, ele atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso casamento, a nossa saúde, a nossa maternidade, o nosso servir, atrapalha no nosso dinheiro, no nosso trabalho, nos nossos resultados de forma geral. O orgulho traz frutos negativos para todas as áreas da nossa vida. Então traga-nos clareza, Espírito Santo de Deus, e que possamos verdadeiramente escolher ser exortada, sermos quebradas pelo amor do Espírito Santo de Deus para vencermos o orgulho. É verdadeiramente se fazer um jarro novo nas mãos do Senhor. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, Carla. Bom dia, Márcia. Que bom ter vocês aqui comigo. Sejam muito bem-vindas. Como sempre, vamos mandar esse aviãozinho, vamos chamar mais mulheres. Cada dia chegando mulheres diferentes. É uma bênção do Senhor isso que está acontecendo. Eu não sei aí na vida de vocês, mas aqui na minha vida eu já vejo reflexo, né? Uma outra coisa que eu queria alertar hoje, que eu estava pensando ali antes de eu estava me arrumando e estava pensando, nesses 16 dias que eu estou fazendo devocional com vocês aqui, eu já emagreci 1 quilo. Porque não é cuidar só do espírito, minha querida. Você tem que cuidar do espírito sim, mas você tem que cuidar das suas emoções. Você tem que cuidar do seu corpo. Tomar água, cuidar da sua alimentação, fazer atividade física é necessário. Uma mulher sábia, ela cuida de si primeiro, e depois ela cuida da sua casa, e depois ela cuida do seu trabalho. Não tem como falar para mim que você está transformando a sua vida, que você vai mudar a sua vida, seu casamento, seus resultados, se você não cuidar de você primeiro. Não tem como. Você não vai aguentar, mais cedo ou mais tarde você não vai aguentar. Essa é a ordem que traz fluidez para a nossa vida. Deus, e quando eu digo Deus, eu também digo de mim. Eu sou. Não é prepotência nem arrogância da minha parte dizer que nós somos o eu sou. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Tá certo que meia distorcida, um pouco desviada pela minha vaidade, pelo meu orgulho, mas eu sou. E eu quero ser cada vez mais parecida com Deus. Mas eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Eu tenho que cuidar das minhas emoções. Aqui nós estamos nutrindo o espírito. Mas tem a outra parte que é você que faz. E eu tô firme aqui na minha caminhadinha. O que eu tô podendo fazer agora é a caminhada, então vamos pra caminhada. Faço meus alongamentos lá na cama de manhã com meu marido, que ele tem me ensinado. Mas você tem que fazer sua parte, você tem que tomar água. Foi tão lindo que ontem eu tô fazendo um exercício, né? Eu já disse pra vocês que eu tô mudando por aqui, né? E muitas coisas vão mudar aqui, principalmente no Instagram. Então ontem eu fiz algumas perguntas lá no meu Instagram e vocês que participaram, que responderam, muito obrigada. Muito obrigada, porque vocês me trouxeram lembrança de coisas que eu até tinha esquecido. E muitos disseram, né? Eu aprendi com você a acordar cedo, eu aprendi com você a arrumar a cama, eu aprendi com você a cuidar do corpo, eu aprendi com você que eu tinha que tomar água. Olha que coisa mais besta, gente. Às vezes pode ser besta pra mim, mas o óbvio ele precisa ser dito. Essa é uma das coisas que a Ana me falou muitas vezes, e agora, recentemente, conversando de novo com ela me disse, Fabrícia, o óbvio, ele precisa ser dito. Né? Ele precisa ser dito. Então, que nós possamos cada vez mais falar sobre o óbvio.
E o óbvio, pra gente ter fluidez na nossa vida, é acordar cedo, é arrumar a nossa cama, é tomar água, é fazer atividade física, é cuidar da pele, do corpo, do coração, da alimentação, da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos. Aí depois a gente vai trabalhar, entende? Mas saber se eu preciso trabalhar, tá tudo bem. Eu também preciso, eu também quero trabalhar. Mas você tem que trazer essa ordem, essa fluidez para sua vida, senão você vai se sobrecarregar e você vai adoecer. Você tem que aprender a pedir ajuda. Tantas coisas que a gente tem que colocar em prática. Ah, mas eu acordo todo dia na correria. Acorda mais cedo então. Não se dê mais desculpa. Entende o que eu estou dizendo para vocês hoje? Vença as suas desculpas. Vença as suas próprias desculpas. Vença a si mesma. Que é o que a música de hoje estava dizendo. Vencer a nós mesmos. As nossas desculpas, os nossos velhos hábitos. Eu só vou ter resultado diferente se eu fizer coisas diferentes. E eu não posso, de maneira nenhuma, começar por coisas extraordinárias. Eu tenho que começar pelo básico. Como é que você quer ser uma empresária bem-sucedida se você não arruma nem sua cama? Como é que você quer ser uma empresária bem-sucedida se você nem toma água? Em última instância, nem faz cocô. Que esse é um dos grandes problemas nossos. De nós mulheres, não é o meu, graças a Deus. Meu intestino funciona que é uma maravilha. Mas muitas mulheres que eu atendo têm problema de intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Quando as coisas não estão bem resolvidas aqui, não vai estar bem resolvida aqui também. E a gente precisa equilibrar isso. Não tem nada a ver com o tema, mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi essa semana e que eu achei incrível. Vocês já ouviram falar sobre os chakras? Os chakras são os pontos de energia que nós temos no corpo. 6 ou 7, se eu não estou enganado. Um lá embaixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, eu não sei agora. Me perdoa, Simone. Errei. Me esqueci. Quantos chakras a gente tem? Deixa eu falar sério pra vocês, né? Senão daqui a pouco eu vou mentir aqui. E o Pai Nosso, ele nos ajuda a equilibrar os chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chakras. Porque o eu sou, que vem depois, 7 mais isso. 7 chakras mais o eu sou, que é o 8º, né? E o Pai Nosso, gente, ele ajuda a alinhar todos os chakras, começando de cima para baixo. Pai Nosso, livrai-nos de todos os males lá embaixo. Só que você tem que rezar ele prestando atenção no que ele fala. Só uma dica aqui para vocês, simples. Porque quando nós estamos com os nossos chakras bloqueados, ou, eu não sei dizer o termo certo, tá? Bloqueado ou desalinhado, vamos supor que seja essa a palavra certa. O fluxo da nossa vida também fica desalinhado. É energia, nós somos energia. E isso é bíblico, isso é divino. Eu também não sabia, desalinhado, isso mesmo, bloqueado ou desalinhado, né, Carla? Eu também não sabia, Nara, e eu achei incrível quando eu descobri isso, né? Porque às vezes você quer fórmulas mágicas, é tão simples, é só você rezar o Pai Nosso. A Cristina Cairo que estava ensinando isso, você só precisa rezar 3 Pai Nossos por dia. Ah, mas eu sou católico e eu rezo o terço. Tá tudo bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para você trazer um alinhamento para sua vida, você precisa rezar 3 Pai Nossos por dia. 3 Pai Nossos por dia. Mas vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se
para que não caia. Muitas vezes eu digo aquilo que eu não sou. Eu digo que estou firme, mas eu estou quase caindo. Então aqui ele nos exorta. E essa passagem da Bíblia, se você quiser depois ler inteiro, Coríntios 10, ele vem o tempo todo falando sobre o que os filhos de Israel fizeram, que trouxe para eles as consequências de ficar 40 anos no deserto. A desobediência, eu até anotei ontem aqui. A idolatria, o murmurar, o reclamar, o ser ingrato, o ser tolo, o comer de tudo, a questão da consciência e da liberdade. A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. A causa de escândalo, os interesses, a questão de cobiçar as coisas alheias, tentar o Senhor, duvidar do Senhor, escolher, né, quais as nossas escolhas, qual lado, qual mesa que eu tenho sentado. A questão de tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Agradar a Deus. E aí, é claro, vencer o orgulho, a vaidade, o pecado. Tudo isso, todos esses ensinamentos nesse único capítulo. Né? Coríntios 10. Se você quiser depois ler ele inteiro, traz muito, muito, muito aprendizado para a nossa vida. Então ela diz assim: o apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10 sobre o cuidado que temos que ter em nos mantermos vigilantes. Ele usa como exemplo o povo escolhido para experimentar o poder sobrenatural de Deus em várias ocasiões. O povo que viu o mar se abrir para livrá-lo do faraó, que recebeu todos os dias o alimento do céu necessário para sustentá-lo, o maná. Quem não sabe do maná? Que durante vários momentos da história viu Deus entregar seus inimigos em suas mãos, que viu o rio Jordão se abrir para as 12 tribos passarem, entre muitas e muitas outras manifestações da aliança e do amor de Deus para com eles. Mas mesmo assim, foi lamuriento e ingrato, foi idólatra e desobediente, rendeu-se à imoralidade, foi orgulhoso. E se o povo de Deus, que caminhava sobre a nuvem do Pai durante o dia, e a nuvem que lhe fazia sombra para protegê-lo do sol, e a coluna de fogo à noite para protegê-lo do frio, foi vencido pelo orgulho que carregava no coração, porque você e eu achamos que estamos imunes a isso. Vou contar uma história. Eu já havia 4 anos, da busca diária de alinhar as minhas emoções, por me humilhar, reconhecer todos os meus erros, me arrepender, pedir perdão, buscar a Deus diariamente, caminhar clamando para que o Espírito Santo tomasse conta de tudo o que existia em mim, fazendo coaching individual todo ano como aluna e inúmeros retiros espirituais, e mesmo assim, em certo momento, eu me percebi caindo novamente na cilada do orgulho. O orgulho, ele é ardiloso. Quando ele percebeu que eu já reconhecia todo o estrago que ele fizera no meu caráter e na minha vida, que já me movia com consciência e que não estava mais deixando espaço para ele me dominar, ele mudou de estratégia. E quando ela diz ele, é o demônio, gente. Ele não quer que a gente mude. Vocês acham que ele quer que a gente esteja aqui todo dia juntos, aprendendo? Querendo se transformar pela palavra de Deus? Se unir à videira? Ele não quer. Por isso que acontece um monte de coisa na nossa vida. Um monte de coisa. Não é pouca coisa, é um monte. Em um domingo, voltamos da igreja e o Paulo me chamou para conversar. Sentamos no jardim da nossa casa e Paulo, com muita sabedoria, começou a falar que reconhecia o quanto eu era uma mulher transformada e disse que via que eu continuava não medindo esforços para me manter no processo de transformação, mas que mesmo com tudo isso, ele estava percebendo que eu não estava ouvindo bem os seus feedbacks sobre coisas em mim que ainda precisavam de mudança. E que eu agora, sempre que me sentia criticada,
Dizia ele as frases como: não tem jeito, você não reconhece minhas mudanças, você ainda me olha como se eu fosse a velha Camila, você ainda não me perdoou e por isso não me vê, não vê que sou outra mulher. Todos falam quanto mudei e quanto me admiram, mas você só foca no que não está do jeito que você quer. Porque nós temos a narrativa perfeita. Ele não me ama, ele não me respeita, ele não me isso, ele não me aquilo, eu tô mudando, ele não reconhece. No caso, quando a gente tem problema no relacionamento. Pode ser que você tenha outros problemas. Depende dos feedbacks que a vida tá te dando. Né? Ontem, uma maravilhosa me mandou uma mensagem assim: meu filho de 13 anos saiu de casa. E eu logo pensei: o que aconteceu nessa casa? Para essa criança sair. Como assim? Né? Mas não vem o caso. Esse é um feedback que a vida está trazendo. A vida sempre nos traz feedback. Estou com um problema na saúde. O que a vida está tentando me mostrar? Estou com um problema no casamento. O que a vida está tentando me dizer? Estou com um problema com o filho. O que a vida está tentando me mostrar? Vocês entendem? Não é sobre o outro, é sobre mim sempre. Na hora que eu ouvi tudo aquilo, o sentimento imediato foi de injustiça e de tristeza, porque a gente se sente injustiçada. Mas não criei confusão, não discutimos, eu o abracei, agradeci a maneira amorosa e verdadeira como ele estava me falando tudo aquilo. Deixei-o no jardim e fui para o meu quarto. E fui para o meu lugar de oração, pensar em tudo que ele havia me dito. E naquele momento, no meu lugar secreto, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele me mostrou o quanto, mais uma vez, o orgulho estava me impedindo de continuar o meu processo de transformação. O quanto o orgulho estava, mais uma vez, cegando os meus olhos para reconhecer o que eu ainda precisava mudar. E assim, me impedindo de me aproximar da mulher que Deus me fez para ser. O orgulho estava enchendo a minha mente com mais vozes de vitimização, colocando-me como alguém que já estava muito boa. Eu já melhorei tanto. É muito comum eu atender mulheres aqui, elas dizem, mas eu já mudei tanto, Fabrício, eu era pior. E daí que você era pior, querida? Eu também era. Mas isso não significa que eu não tenho que continuar na caminhada. Afinal de contas, já eram 4 anos nessa busca. E o meu esposo, como o vilão que não me valorizava, um homem cruel e insatisfeito. E essas vozes eram meu diálogo interno. O que eu dizia para mim mesma sempre que o Paulo reclamava de algo em mim. E eram também as palavras que eu dizia a ele. Quantas vezes chorei, fiz drama, dizendo que só ele não enxergava a mulher que eu havia me tornado. E esse comportamento era o orgulho que ainda existia em mim, mais uma vez tentando me afastar da verdade sobre a minha vida e o meu propósito, impedindo-me de reconhecer que eu ainda tinha muito que mudar e que estava longe de ser uma mulher sem falhas. Gente, o perfeito ele não existe. O perfeito já morreu, que era Jesus. Só Jesus era perfeito. E olha como ele morreu. Você acha que eu e você somos perfeitas? Sai desse lugar. Eu até digo às vezes, Deus me livre de uma vida perfeita. Deus me livre de uma vida perfeita. Toma cuidado quando você vê uma pessoa com uma vida muito perfeita. Deus foi muito claro, tem uma passagem na Bíblia que diz, aliás, mais de uma. Deus não disse que não teria problema, ele disse que estaria conosco. É uma diferença muito grande. Depois desse entendimento, saí do meu lugar de oração, fui até o meu esposo, pedi mais uma vez perdão pelo orgulho e agradeci por ele não ter desistido de mim. Por ele não abrir mão de colocar luz na minha vida e para que eu siga todos os dias sendo aperfeiçoada. Na semana seguinte, eu fui a um culto com a pastora Zenete, que com certeza, guiada pelo Espírito Santo, disse, filha, quando você achar que venceu o orgulho, volte para o pó, pois ele dominou a sua consciência novamente. Olha as ciladas. E a gente cai nelas, tá? A gente cai. Então, trazendo consciência agora. O que você aprende com tudo isso?
que eu e você precisamos nos manter no processo de transformação para sempre. Não é só hoje. Não vai ser só essa leitura do devocional que vai transformar a sua vida, não, querida. Não se iluda. É um começo de uma transformação. Por isso que o nome desse desafio chama recomeço. Porque muitas vezes nós vamos ser convidadas a recomeçar várias vezes. Só que tem uma diferença, você nunca começa do zero. Não recomeça do zero. Você recomeça de onde você parou. Essa é a diferença. Todos os dias precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas escolhas. Saiba que sempre vão existir coisas a serem tratadas e que se baixarmos a guarda e achamos que já vencemos o orgulho tomará conta e voltará a conduzir a nossa vida. Isso é muito importante, isso é muito sério. Não pense vocês que vai ser só um episódio. Eu li um livro, eu fiz um devocional, pronto, tô santa. Não, querida. Eu comecei a ler a Bíblia agora, vai ficar tudo resolvido? Não. É uma constante, é de agora em diante. De agora em diante, como é que eu escolho ser? De agora em diante, como é que eu escolho olhar para a minha vida? Como é que eu escolho olhar para as minhas feridas? Eu vou continuar colocando elas embaixo do tapete ou eu vou olhar para elas verdadeiramente? Eu fiquei bem feliz ontem também com as respostas de vocês na caixinha, que muitas disseram, né? Você me ajudou a olhar para a minha criança. Teve uma que até disse, eu lembro de você quando eu percebo que eu tô na criança, que eu tô birrenta e que eu tenho que ir para a mulher. Olha que bênção. Às vezes nem nós mesmas temos consciência daquilo que a gente faz na vida dos outros. E é por isso que você não pode desistir daquilo que você vem fazendo. Porque muitas vezes aquilo que sai da sua boca é resposta de oração de alguém. Então não desista, eu não sei pelo que você está passando, mas não desista, persista, continue. Só observe os feedbacks que a vida te traz para que você possa ir se alinhando. Porque, gente, a vida não para que a gente se conserte, é no processo, é no caminho. Talvez você não vai poder falar de tudo ainda, você vai ter que esperar as coisas se resolverem um pouco para depois você falar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas vai se consertando no processo, no caminho você vai se curando. Só que tenha aquele olhar de compaixão também com você. Não adianta você pegar o chicote. Fabrícia, eu já percebi que eu tenho problemas na minha infância que até hoje me atrapalham. Isso é o que vocês mais dizem, tá? No secreto, porque no florir das coisas, todo mundo se acha a mulher mais curada da vida. E tá tudo bem também você achar que tá sendo curado, mas você tem que agir, às vezes, olhar pra você com verdade, dizer, não, aqui tem uma criança birrenta. Eu ainda não resolvi todas as demandas lá da minha infância. Eu ainda me vejo repetindo muitas coisas. Eu ainda me vejo caindo naquelas ciladas. E eu já trouxe aqui pra vocês, tá? Nós já estamos no 16, eu acho que se 16 eu já devo ter falado pelo menos 10 vezes das feridas emocionais. Orgulho, injustiça, traição, rejeição, abandono e humilhação. 5 feridas emocionais, universais, que nós podemos ter todas ou algumas, em maior ou menor medida. E que enquanto não olharmos com verdade, coragem e humildade para aquilo que nos aconteceu na infância, nós vamos viver um eterno ir e vir. Tá tudo bem, eu tô pronta para ir para o próximo nível, acontece um gatilho, acontece alguma coisa e eu caio. Ou eu diminuo o ritmo, ou eu paro mesmo. Que é a teoria que o corpo explica, fala. Sempre tem uma queda ou uma pré-queda. O que é isso, Fabrícia? Todas as vezes que eu estou pronta para ir para o próximo nível, muitas vezes, quando eu ainda tenho uma dependência emocional grande, algo acontece. É sempre assim, gente. Presta atenção. Presta atenção na sua vida. Sempre que eu estou pronta para ir para o próximo nível, algo acontece. Algo que faz com que eu pare
com que eu diminua o ritmo ou com que eu trave de vez. Isso acontece comigo. Eu tenho certeza que acontece com você. Só a diferença é que muitas de vocês não têm consciência. E mesmo que a gente tenha consciência, ainda acontece. Mas diminui um pouco. E que principalmente as coisas mal resolvidas lá da infância, quando eu não digeri ainda aquilo que aconteceu entre mim e meus pais, entre os meus pais, eu tenho a tendência a repetir aquilo na vida. Quantas mulheres chegam para mim porque de alguma forma se vê repetindo a vida da própria mãe? E é em muitos aspectos. É em relação ao relacionamento, mas é em relação também à saúde. É em relação também à saúde. Tem as mesmas doenças. Ah, mas é hereditário. Fabrícia, gente, pelo amor de Deus. A ciência, a neurociência já comprovou que é 5% a genética. 95% que influencia é o meio. Você pode ter a raiz, mas se não tiver o gatilho, a célula, ela não vai metilar. Ela não vai dar curto. E o que faz dar curto na célula para que aquela doença renasça em você é o meio. É onde você mora, com quem você mora e o que você faz. 3 coisinhas que impactam verdadeiramente a nossa vida. Onde eu moro, com quem eu moro e o que eu faço. Isso é neurociência pura. Fabrícia, mas a neurociência tem a ver com ciência, com Deus, com a palavra de Deus? Tem. Porque são ferramentas que Deus deixou disponível para as pessoas ajudar as outras pessoas. Simples assim. E aí hoje a gente tem uma tarefa linda também. A tarefa de hoje é, agora responda. O que leva dessa lição para a sua vida? O que você aprende com essa lição de hoje? A lição de hoje nos traz, em linhas menores, que a gente vai viver um eterno horário vigiar. E que não existe aquela falácia de que eu já sei. Não adianta saber. Tem que colocar em prática todos os dias. E tentar todos os dias vencer o orgulho, o pecado, a vaidade, que é o que nos cega, que é o que cegou os reis. Davi foi tentado pela vaidade, pela carne, porque a carne é fraca, gente. A carne é fraca. Tem um pregador que eu sigo, o Orgulho, a Vaidade e o Pecado. Tem um pregador que eu gosto muito, que ele chama Moisés. E aí ele estava dizendo essa semana que no ano passado ele precisou fazer uma cirurgia muito delicada e o médico proibiu ele de fazer jejum. E ele é um pregador, um homem muito de Deus, assim, mais de 20 anos que ele prega, tem uma fazenda, ele lida com dependentes químicos, né, adictos, e ele tem um trabalho maravilhoso. E esse homem tá mais ou menos 8 meses sem fazer jejum. E aí ele percebeu que coisas que ele não fazia mais, ele vinha fazendo. Por quê, Fabrícia? Porque a carne nos faz pecar. E de alguma forma, quando eu faço jejum, eu estou dizendo para minha carne quem é que manda. Porque, querida, presta atenção no que eu vou te falar. Se você não controla o que você põe no seu prato, você acha que vai controlar as outras coisas? Ah, mas eu não consigo ficar sem. Mentira. Talvez você não queira ficar sem. Mas não é que você não consiga ficar sem. Entende o que eu estou dizendo para vocês hoje? E aí, por isso da necessidade de muitas vezes educarmos o nosso corpo com base na nossa mente. Aí chegou aqui a especialista em reprogramação mental.
Se você não controla o que você põe no seu prato, você acha que você vai controlar suas emoções? Pensa. Essa semana mesmo, eu fiquei a semana inteira louca, porque eu sou doida por salgadinho, tá, gente? E eu falei pro meu marido, eu queria tanto comer uma coxinha, um risoles, uma esfirra. Ai, que delícia. Eu não tô quase comendo farinha branca. Não tô comendo farinha branca. Eu falei, não, mas eu sou mais que uma coxinha, né, Fabrícia? Pelo amor de Deus, né? Você é mais do que um salgado. E aí o diabo atenta, porque você passa na frente das padarias, das salgaderias da vida, aquele cheiro de fritura, né? Um pastel. Vocês gostam de pastel, gente? Eu sou louca por pastel. Só que eu já falei aqui em casa que sábado eu vou abrir uma exceção. Sábado é o meu aniversário e eu vou fazer cachorro quente, porque eu adoro cachorro quente. Ai, Fabrícia, mas salsicha faz mal pra nossa vida. Tem tanta coisa que a gente faz que faz mal. Mas eu vou fazer cachorro quente. Né? Eu vou fazer cachorro quente, eu vou comer, mas depois eu vou ficar 1 mês, 2 meses sem comer cachorro quente, porque eu tô desde janeiro sem comer cachorro quente. Nem um lanchinho, nada. Esses dias o meu marido fez hambúrguer aqui, porque ele faz hambúrguer pras meninas, e eu comi com alface. Olha como eu tô empenhada. Olha o orgulho já falando aqui. Mas eu sou mais do que a minha vontade de comer coisa que não pode. Eu sou mais. Vocês entendem? O que essa lição tá falando? Eu tô falando de mim, mas aí você vai colocar aí na sua vida. Traz isso que eu tô dizendo pra sua vida. Se você não consegue dominar o que você põe no seu prato, você vai dominar o que você pensa? Começa pelas coisas mais simples, então. Começa por acordar cedo, por arrumar sua cama, por se cuidar, por se amar, por não se criticar. Não sei se eu já falei pra vocês da cura da criança interior, né? Coloca um post-itzinho lá no seu espelho. Eu me amo e não me critico. Né? Quando você estiver muito triste, vai lá no espelho e diz, Júnia, eu te amo. Simone, eu te amo. Ontem eu disse muitas vezes, eu fui lá no espelho e disse, Fabrícia, como eu amo você. Como eu amo ser você. Porque às vezes você fica desesperada querendo validação das outras pessoas, sendo que você mesma não se valida. É só você que tem esse poder sobre sua vida. Só você tem o poder de se validar verdadeiramente. De curar em você a rejeição que tem aí. Porque eu já sei que aqui 90% das mulheres que estão aqui comigo têm a ferida da rejeição. E que nem sempre foi rejeitada de verdade. É uma rejeição que você nasce com aquilo. Você já nasce com aquele sentimento. De que foi rejeitada, de que é rejeitada. E vai levar aquilo, como a Joyce Meyer fala. Vai levar aquilo pro casamento. O marido nem falou nada direito, você já acha que está sendo rejeitada por ele. Coisas assim, gente. E aí, olhando hoje para essa lição, para todas essas coisas que eu tô falando aqui para vocês, anota depois, presta atenção. O que essa lição traz de feedback para minha vida? O que eu acho que eu já curei que eu não curei ainda? Em que parte da minha vida eu acho que não tinha orgulho? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela disse assim, mas eu não sou orgulhosa. Eu disse, oh meu pai, né? Traz luz, Senhor. Traz luz. Quem não é orgulhoso? Que joga a primeira pedra. Faz parte da humanidade. Não assumir que é orgulhosa já é orgulho. Porque somos, por natureza, orgulhosas. Meu Deus, como eu sou orgulhosa. Eu sou orgulhosa. Eu falo, Senhor, me quebranta, Senhor, me cura, me liberta disso, Senhor, me traz clareza. E vira e mexe, eu vejo lá, Fabrícia, você está sendo orgulhosa. A ofensa. Sabe aquelas pessoas que se ofendem com tudo? Orgulho. Ai, me magoei, tudo me magoou. Orgulho. Ai, eu sou delicada demais, eu sou muito sensível. Orgulho.
Como diz uma amiga minha, eu sou muito mimizenta. Orgulho. Sou frágil. Orgulho. Eu sou muito grossa. Orgulho também. Eu sou muito rápida, eu sou muito inteligente. Orgulho. Eu mesma sempre tive discurso. Ainda tenho às vezes que falar, Senhor, me ajuda. Porque eu não tenho paciência com gente lerda. Isso é orgulho, gente. Não aceitar o diferente. Né? Esses dias a minha filha falou aqui em casa, mãe, mas eu ia lavar louça, por que você lavou? Eu falei, minha filha, porque eu não aguento ver o cheiro. Eu tenho problema com o cheiro, gente. Se eu chego na cozinha e tá aquele cheiro de gordura parada, aquela coisa, eu vou lá e lavo tudo. Ela falou, mas eu ia lavar, mãe, por que você não esperou? Porque eu não consigo esperar, minha filha. Isso é orgulho. É orgulho. Achar que só você sabe fazer as coisas, é claro, do seu jeito só você vai saber fazer mesmo. Mas achar que só o seu tá certo, é orgulho. Eu tenho ensinado, eu tenho feito várias vezes na semana, durante a semana, eu tenho feito almoço com a Mariana. Ela tá aprendendo, né? E aí, às vezes, eu tenho que me conter, assim, porque eu não faço daquele jeito, mas ela tem que aprender a fazer do jeito dela, né? Não é do meu jeito. Eu já ensinei do meu jeito, ela não quer fazer do meu jeito. E aí eu falo, Senhor, né? Me ajuda, Senhor. Até pra isso, Fábio, você tem que pedir ajuda pro Senhor? Até pra isso. Até pra isso. De deixar ela fazer do jeito dela, de deixar ela seguir o caminho dela. Porque muitas vezes a gente quer que eles sigam o nosso caminho. E isso é orgulho. A música de hoje é Quero Descer, do William Nascimento, que eu já coloquei aqui várias vezes para vocês. E a oração de hoje é a seguinte, presta atenção. Abre aí o seu coração. Silencia a sua mente, que deve estar assim, ai, mas a Fabrícia está falando muita coisa, muita baboseira hoje. Não, gente, estou falando verdade. Ontem, olha, chega me deu rebuliço essa lição de ontem. Eu falei, Senhor, eu ainda, tá? E aí, então, a oração de hoje é a seguinte. Senhor, como eu preciso de Ti todos os dias na minha vida, Pai. Ensina-me a sondar o meu coração e a entender sempre que existe nele qualquer coisa que não Te agrade, para que eu possa me arrepender antes mesmo de errar. Clamo a Ti por mais e mais consciência, para que eu não caia nas ciladas do orgulho do diabo. Jesus, vem com Teu sangue que cura e que limpa. Sara, Jesus, todas as feridas que ainda existem na minha alma, nas quais o orgulho encontra abrigado para existir. Encontra abrigo para existir. Senhor, dá-me a plena convicção do Teu amor por mim, do Teu perdão, do quanto sou filha amada e escolhida por Ti, para que a minha certeza sobre o meu valor em Ti e a minha identidade de filha sarem todas as memórias de dores do passado. Que as consequências delas em mim e no meu caráter sejam agradáveis a Ti. Eu Te amo, Pai. Peço tudo isso e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus é um Deus bom, é um Deus de milagre, é um Deus que quer que a gente se transforme. E eu tenho certeza que cada vez mais Deus está feliz com a gente. Porque a gente pelo menos está tentando. E está persistindo, que não é fácil. Ai, que bom, Camila, Carla. Obrigada. É tudo para a honra e glória do Senhor. Não é por mim. Por mim, eu estaria ali bem quietinha, cuidando da minha vida do jeito que eu estava. Bem silenciada, bem quieta na zona de conforto. Tipo, não tô bem, vou ficar aqui mesmo, quietinha. Mas Deus ficou ali, ó, não, vai lá, você precisa, vai, você tem que aparecer, você tem que falar com as pessoas, tem que falar do que você está vivendo, tem que falar que tem noites escuras da alma mesmo, que a gente passa por momentos assim, que às vezes a gente não quer falar, mas tem que falar, que às vezes a gente não quer ver pessoas, mas tem que ver pessoas, que a gente tem que se vencer todos os dias e não fazer só aquilo que a gente deseja, mas sim aquilo que é preciso. Porque as crianças, gente, faz o que quer,
quando quer ou são mandadas. As mulheres fazem o que é necessário. E muitas vezes eu preciso me lembrar dessa fala que eu tenho. Fabrícia, mas você precisa fazer isso. Ontem mesmo à tarde eu tava com uma vontade de deitar. Falei, quer deitar? Leva o computador lá pra cama. E ó, terminei lá. Passei pra planilha tudinho, todas as respostas de vocês. Inclusive eu quero agradecer do fundo do meu coração, você que tirou um tempinho pra responder as 5 perguntinhas lá. Foi maravilhoso, gente. Faz isso também lá no seu Instagram. Pergunta para as pessoas como é que elas te vê, como é que elas lembram de você. A maioria de vocês aqui trabalha com o Instagram. Faz isso. Sabe, fica 24 horas sem postar nada. Vai lá e fala, gente, preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês me respondam 5 perguntinhas aqui. 5 perguntinhas. Como é que você lembra de mim? De onde você... eu até esqueci as perguntas. Saudade, também saudade, Raíla, tudo bem? Eu posso até passar para vocês depois as perguntas. Ou, se alguém puder, por favor, vai lá que ainda deve estar valendo, lá ainda está valendo as perguntas. Vê lá quais são as perguntas, copia, faz igual, não tem problema. É maravilhoso você ouvir como as pessoas te veem, como as pessoas te reconhecem, no que você já ajudou as pessoas. Essa é uma das perguntas importantes. Se você fosse falar de alguém para mim, o que você falaria? Sobre mim. Se você fosse falar de mim para alguém, para uma amiga, você falaria o quê? No meu caso, eu sou especialista em quê? Eu sou especialista em cura da criança interior, eu sou especialista em dar sacode nas mulheres, eu sou especialista em ajudar mulheres a olhar para si mesma, a se colocar em primeiro lugar. Eu já ajudei mulheres a voltar a acreditar em Deus, a rezar, a entregar sua vida, sua família. Eu já ajudei mulheres a resgatar sua autoestima, a sarar suas feridas, a se reconciliar com o marido, a mudar a relação com as filhas. Tudo isso eu nem sabia, gente. Mas foi maravilhoso. Acho que foram mais de 100 respostas. Olha que benção. Mas eu falei, vai lá, Fabrício, você tem que digitar tudo isso aqui porque faz parte da tarefa. Para mim foi uma tarefa. Para você, pode só servir de start. Para você ter noção, para te ajudar também. O que eu tenho que falar para essas mulheres então? Se eu ajudo nisso, é sobre isso que eu tenho que falar. A gente não tem que inventar roda, como diz a Simone. Você vai continuar fazendo só o que você faz, você só vai aprimorando. Não adianta eu querer, de alguma forma Deus me colocou nesse lugar e eu sou especialista em mulher. E agora eu tô até aprendendo que eu sou especialista em mulher madura. Foi o que uma me disse ontem, minha querida amiga Marcele. Fabrícia, você é especialista em mulher madura, porque você entende de casamento, de criação de filhos, de cuidado pessoal. E também ajuda a gente a olhar para os nossos negócios com bastante coragem, verdade e humildade. Então faça isso também você aí do seu lugar, independente do que você faz, você pode aproveitar as perguntas e descobrir como as pessoas que te seguem, te vê e mais, como é que você pode ajudar elas. Quando eu pergunto para vocês o que não pode faltar aqui no meu Instagram, o que vocês gostam no meu Instagram, na verdade é uma validação do que eu tenho que continuar fazendo e melhorar. Entende? Quando a gente coloca Deus no centro, todas as outras coisas entram no lugar. E você vai tomando posse do seu lugar de filha amada de Deus, que tem talentos e dons que só você tem. Não adianta. Eu e muitos de vocês aqui somos terapeutas. E nem que a gente conviva junto. 20 anos, vocês não vão falar da mesma forma que eu algumas coisas. Da mesma forma que vocês, eu não vou falar igual vocês. Não adianta, por isso que esse negócio de concorrência é coisa do demônio. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiras. Eu sempre tive isso. Esse foi um dos maiores problemas que eu tive quando eu comecei a estudar constelação, lá na minha cidade. Porque quando eu fiz a minha primeira formação, eu falei assim, nossa, eu fiquei louca, né?
Eu queria reunir as terapeutas. Eu queria que a gente trabalhasse juntas e elas não queriam. Porque elas me viam como concorrente. Eu via elas como colegas. E eu falava, gente, vamos fazer coisa junto, vamos fazer movimento junto. Vamos estudar junto, vamos se trabalhar junto. Elas não quiseram, infelizmente. Algumas eu consegui ser amigas, mas não foi da maioria. Não foi da maioria. E tá tudo bem. Porque eu acredito verdadeiramente que aquilo que eu sou, que aquilo que eu faço, do jeito que eu faço, só eu faço. Então, mesmo que você faça a mesma coisa que eu, você não é minha concorrente. Podemos ser parceiras. Entende? É nisso que eu acredito. Eu desejo que esse dia tenha sido de muito proveito para você. Que você mande essa live para mais uma mulher. Se comprometa comigo e com você de fazer isso. Sempre tem alguém que precisa de uma palavrinha dessas. Né? Como diz a minha amiga, eu sou especialista em dar chacoalhão. Então vamos dar um chacoalhão em alguém hoje? Quem que é a mulher que você conhece que está precisando de um chacoalhão? Que precisa acordar para a vida e falar, filha, vai arrumar pelo menos sua cama. Vai acordar cedo, vai cuidar do seu corpo, vai tomar água, vai fazer caminhada. Vai fazer cocô. Tem gente que quer fazer dinheiro e não faz cocô. Como é possível? Não é possível. Tá tudo ligado. Nós somos esse ser sistêmico, complexo. Tá tudo ligado. Se você tá com problema no casamento, vai afetar seu trabalho. Se você tá com problema no trabalho, vai afetar sua relação em casa. Não adianta. Por isso que é corpo, mente e espírito. Não adianta. Se você não trabalhar essas 3 esferas, mais cedo ou mais tarde, vai dar problema. Como eu já disse para vocês aqui milhares de vezes, tem muitas mulheres que são muito bem-sucedidas numa área, mas a outra está despencando. O equilíbrio que eu quero para minha vida, o equilíbrio que eu ensino para as minhas alunas, não é esse. É esse aqui, ó. É esse aqui. Não precisa ser 100%. Mas não precisa ser 1% também. Precisa ser mediana? Não. Mas não é ruim ser mediana. O que não pode e o que não deve é eu ser muito boa numa coisa e péssima na outra. Porque isso vai trazer um desequilíbrio enorme para a sua vida. Viver na gangorra. Hora tá boa, hora não tá boa, hora cai, hora levanta. Gente, ninguém merece isso. A gente tem que ter paz. Paz. O que isso significa, Fabrícia? A gente tem que ter conformidade, coerência. Nem sempre é fácil, mas é possível. É possível. Então, quando a gente acabar aqui, manda essa live para alguém. Senta aí na sua casa, dobre seus joelhos, faça a sua oração individual, pegue sua Bíblia, leia de novo Coríntios 10 inteiro, se você puder. E diz, Senhor, me mostra aonde ainda tem orgulho na minha vida. Que eu possa ser quebrantada a todo tempo, a todo momento. Para ser esse vaso novo que nós tanto desejamos. Que é levar a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, além em 40 dias. É essa a promessa desse devocional que nós estamos fazendo aqui, ó. 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida, colocando Deus no centro. Esse é o objetivo. Eu desejo que tenha sido de muito proveito, que você traga mais alguém amanhã e que assim a gente segue. Amanhã, dia 17 de 40. Um beijo grande para vocês, fiquem todas com Deus. Tchau!